Adolescência, essa minissérie de 4 episódios da Netflix, vai falar com muita sensibilidade. Sensibilidade essa que eu sinto que não chega ao seu determinado ápice nos temas e nos seus assuntos que ele quer tanto abordar de forma chocante. Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e antes de mais nada, eu já quero lembrar vocês de se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações, compartilharem o vídeo com seus amigos e deixarem bastante o like para dar aquela força marota. Vamos aí então falar sobre Adolescência, a nova minissérie da Netflix que está dando o que falar, que basicamente eu já vou falar aqui que eu vou ter que fazer uma análise com spoiler, então se você não viu a série, eu sugiro que você veja a série e depois veja o vídeo, porque não tem como eu falar dessa série sem falar spoiler dela, então vamos lá. A série fala aí sobre um garoto de 13 anos que é preso, acusado de ter matado uma garota, né, uma colega de sala da sua própria escola. Nisso, a gente entra em uma minissérie que vai falar sobre diversos temas aqui, vai falar de forma até um pouco suscetível, de uma forma até meio sensível, como que acontece a educação nas escolas de hoje em dia com as crianças menores, o uso de telas, como que as telas influenciam comportamentos preconceituosos dessas crianças, tá? As crianças que já nascem com a tela na mão desde menor, e como que isso influencia o psicológico dessas crianças, sabe? E é uma série que ela vai falar com muita sensibilidade esses temas, de uma forma interessante, que é uma direção em plano sequência, ou seja, aquela direção de câmera que você não vai ter corte em nenhum momento da série. São 4 episódios, 1 hora cada episódio, dirigido com uma câmera que segue movimento, mas sem ter nenhum tipo de corte na cena. São planos onde tudo é feito em um plano só, você não tem diferentes planos para a mesma cena, afinal não tem nenhum corte na cena, então é aquela câmera que ela não para, aquela câmera que ela vai se movendo pelo cenário, vai acompanhando os personagens em seus determinados cenários, seus determinados ambientes. Então você tem no primeiro episódio o local da delegacia e você vai ter a câmera passeando por várias salas da delegacia, desde da cela onde o garoto está preso, desde a sala onde os pais estão esperando para poder conversar com o garoto, desde a sala onde o advogado chega para poder fazer as anotações principais, para poder ter um interrogatório com o garoto para saber qual que foi o crime que ele cometeu e por aí vai. Então, assim, é uma série que no seu plano, na sua ideia criativa da sua direção de ter o plano de sequência, ela é muito bem executada nesse aspecto. Eu só acho que algumas vezes o plano de sequência ele se estende muito em determinados momentos, e isso talvez prejudica um pouco o desenvolvimento de certas coisas da história que poderiam ser um pouco melhor desenvolvidas. Ou seja, vamos lá, eu acho que o roteiro da série, ela quer falar aqui sobre esse garoto que matou uma garota a facadas, e você tem temas aqui que você quer falar sobre, tipo, o que aconteceu, o que levou um garoto de 13 anos a cometer esse tipo de brutalidade com uma garota, quais são os motivos que levaram um garoto que era um bom aluno, um bom filho para os pais, um garoto que nunca teve nenhum tipo de problema, seja psicológico, seja comportamental, e nenhum tipo de abuso por parte do pai, ou por parte da mãe, ou por parte da própria irmã. E o que leva um garoto de uma família boa, de uma família humilde, a cometer um crime, a uma atrocidade dessas? É uma discussão que a série abre e que eu acho que é muito interessante. Eu só sinto que essa discussão ela não se carrega até o final da série. Ou seja, você vai ter o primeiro episódio que vai estabelecer o que o garoto fez, ele está preso. Você vai ter o final do primeiro episódio que vai estabelecer qual que foi o crime que o garoto cometeu, que até então a gente não sabia o que era. Aí chega o segundo episódio para ter os 2 policiais indo até a escola para poder entender o ambiente escolar que aquele garoto vivia e os motivos, talvez, pelo porquê que aquele garoto assassinou aquela garota. Eu acho que existe dentro dessa ideia uma coisa muito interessante de você querer discutir sobre o uso de telas para as crianças pequenas, como que as crianças hoje em dia têm muito acesso à internet, muito acesso a compartilhar memes, a fazer piadas, a fazer
qualquer tipo de preconceito com pessoas adultas, pessoas adolescentes e por aí vai. Então é uma série que ela quer explorar a adolescência, né, nessa questão de jovens que usam a internet para falar coisas que eles querem ao seu bel prazer, sem ter nenhum tipo de consequência. Eu acho que nesse aspecto a série até é muito interessante de querer discutir isso de uma forma até muito aberta sobre o uso de telas para menores, o uso de telas para adolescentes e como que envolto em uma comunidade online de misoginia, de preconceito o tempo inteiro, de como que essa sociedade de adolescentes se comporta na internet. Eu acho que isso é uma coisa muito válida da série e que eu acho que ela poderia ter explorado até melhor do que é apresentado no segundo episódio, porque eu sinto que o segundo episódio ele parece um grande filler que ele tenta desenvolver várias coisas, várias questões e no fim ele não consegue chegar a uma conclusão exata do que ele quer te falar. O terceiro episódio ele vai falar ali sobre o garoto com a terapeuta e aí a gente vai explorar mais essa questão do psicológico desse garoto para entender como que funciona a mente desse garoto, como que depois de muitos meses dele preso, como que ele está reagindo a tudo que está acontecendo em volta com ele, com o fato de ele ter matado essa garota, e eu acho que a série, nesse momento, ela brilha pela atuação do garoto, do Owen Cooper, que é um garoto muito bom, muito bem ator, e o último episódio vai falar ali sobre as consequências da família, como que a família está recebendo essas consequências de ter um filho preso de 13 anos, e como que o pai está lidando com todo esse tipo de situação, que é o personagem do Stephen Graham, que para mim é a melhor coisa da série, ele é um dos melhores atores dessa série aqui, porque ele carrega de forma muito sutil a atuação de um pai que não sabe o que está acontecendo, que não sabe quais foram as razões que levaram o filho dele a cometer aquele crime e que ele se culpa pelo que aconteceu. Que é uma coisa que todo tipo de pai, seja um pai ou uma mãe, se culparia naquele tipo de situação, se botaria no lugar de culpa, de tipo, por que eu não enxerguei que meu filho faria isso? Por que eu talvez não impedi que meu filho estivesse assistindo algo no computador, vendo alguma coisa no computador que fizesse ele tomar esse tipo de atitude lá na frente, sabe? Então, é uma série que ela vai falar sobre esses temas da adolescência, sobre esse uso de telas, sobre como que os jovens se comportam perante a internet e como que a internet influencia mentalmente a cabeça dos jovens de hoje em dia, até porque a gente está envolto em uma sociedade hoje em dia que a gente está cansado de ver crianças de, sei lá, 3 anos com uma tela de celular na mão já jogando algum joguinho, mexendo no celular. A gente está cansado de ver isso, porque infelizmente é uma geração que cresceu com o uso de telas na mão desde criancinha. Então, você ter esse tipo de comportamento misógino, preconceituoso, não vem só da parte da educação dos pais, não tem só a ver com a educação dos pais, mas tem a ver também como o cenário da internet te influencia a ser aquela pessoa, como a internet vai te transformando, vai definindo o seu próprio caráter enquanto pessoa a tomar esse tipo de atitude. Então, tudo que a gente vê perante essa série aqui, ela quer abordar uma única questão, que é o seguinte: será que o que levou o garoto a cometer esse crime foi por alguma decisão de tipo os pais não terem enxergado que ele fazia muitos comentários preconceituosos na internet, que ele via conteúdos pornográficos na internet, sabe? O que leva uma criança dessa idade a cometer um crime desse tipo? Eu acho que nesse momento, eu acho que a série brilha nesse tipo de discussão. Eu só acho que falta muito desenvolvimento de certas coisas. Falta desenvolvimento de mostrar quem que era essa garota que esse garoto matou, sabe? Mostrar mais sobre a vida, talvez mostrar a mãe dessa garota, sabe? Claro que em 4 episódios eu acho que fica uma narrativa que quer te jogar tantas coisas em aberto para você tentar responder e preencher as lacunas de algo que você não consegue preencher porque é um crime que não tem um motivo específico pelo porquê que aquilo aconteceu. E no fim é uma série que ela se sustenta apenas em finais abertos, em coisas abertas, em te deixar discutir sobre o que realmente aconteceu aqui, o que realmente aconteceu para levar esse garoto a cometer esse tipo de crime. Eu acho que nesse aspecto
eu me senti um pouco decepcionado, porque eu achei que a série podia trabalhar um pouco melhor algum desenvolvimento de alguns personagens aqui, principalmente da polícia aqui, principalmente do garoto, a relação dele com o pai podia ter sido um pouco mais explorada, e eu acho que no fim a série se sustenta apenas nesse barulho de querer falar sobre a adolescência, sobre o uso de telas, sobre a internet influenciando os jovens de hoje em dia, e ele fica muito preso nessa discussão, mas não existe uma conclusão para esse tipo de discussão que a série tanto quer implementar. No fim, é uma série que ela tem uma direção criativa, atuações que são magníficas, uma produção muito bem feita, mas ela se calcula em uma discussão que eu sinto que falta ter uma conclusão nessa discussão, falta ter não precisa ter uma resposta clara para esse tipo de temas que a série quer debater, mas sim algo que faça com que eu encerre a série e fale: tá bom, eu entendi o que você queria me falar, eu entendi o que você de fato queria me contar. Eu sinto que falta isso nessa série. Deixem nos comentários o que vocês acharam de Adolescência. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, falou e tchau!